Tardes DRCS. Conheça histórias, testemunhos, as melhores vozes da música gospel e muito mais surpresas que Daniel Galaio preparou para si. De segunda à quinta-feira, das 4 às 7 da tarde, contamos consigo nas Tardes DRCS. De Pais para Pais, esta rubrica que iniciámos a semana passada. E já tenho comigo Ruth Mesquita. Ruth, olá, obrigado por estares connosco mais uma vez aqui na rádio. Olá, Daniel, uma boa tarde e boa tarde também a todos aqueles que nos estão a ouvir neste momento. O programa passado nós falámos sobre o que é que ia ser estas rubricas ao longo destes meses. E tínhamos logo dito que num dos próximos programas, no próximo programa, iríamos falar sobre o assunto base que vai estar em cima da mesa em todos estes programas, que é o educar. E como não podia deixar de ser, hoje, como primeiro programa, a importância de educar. Parece que é lá para isso, não é? Toda a gente sabe qual é a importância e sabe que é importante educar, só que se nós efetivamente estivéssemos conscientes dessa importância de educar, passando a redundância, dávamos-lhe mais importância, né? Passávamos mais tempo de qualidade a educar, não é, Ruth? É verdade. Realmente nós vamos falar aqui da importância da educação e realmente, como tu dizias, parece um pouco estranho, porque afinal nós ouvimos falar tanto sobre educação, há tantos livros sobre educação, também ouvimos os telejornais falar sobre educação. Então, realmente, afinal, o que é educar? Coloca-se essa questão, não é? A verdade é que quando nós, por exemplo, ouvimos falar em telejornais e também ouvimos falar os pais a dizer que têm que investir mais na educação do meu filho, muitas vezes essa educação refere-se muito à educação académica. É uma formação, não é, académica, ou seja, exatamente, psicologicamente estamos a achar aquilo que é o percurso académico dos nossos filhos, não é? Uma formação na escola, mas a educação é muito mais abrangente do que isso, não é? Exatamente, e é isso que nós vamos hoje desenvolver um bocadinho aqui. Realmente a educação é muito mais do que dar estudos ao filho, do que lhe dar uma formação até musical, uma formação em várias áreas. A educação passa por algo muito mais fundo que nós queremos que as nossas crianças cheguem. E há aqui uma citação que eu gostava só de mencionar, de uma escritora cristã já do século XIX, mas é curioso como ainda é tão atual, e que ela diz num livro que ela tem de orientação da criança assim: a palavra educação significa mais que um curso de estudos num colégio. A educação começa com o bebê nos braços da mãe. Enquanto a mãe está moldando e formando o caráter dos filhos, ela o está educando. No fundo, quando nós queremos educar um filho, mais do que lhe dar um curso, mais do que lhe dar qualquer formação académica, nós queremos moldar-lhe o caráter. Ou seja, o que é no fundo moldar o caráter de uma criança? É dar-lhe essa instrução, se calhar, física, essa instrução moral, essa instrução espiritual, que complementadas vão tornar a criança mais tarde num ser humano no seu todo, não é? Então, estou-me a lembrar agora das palavras que tu partilhaste connosco aqui no programa passado, que quando mencionaste o versículo da Bíblia que diz: educa o teu menino nos caminhos do Senhor, e mais quando ele crescer, ele vai-se lembrar. Portanto, é esse tipo de educação do que tu estás a mencionar, não é? Lá está, em Provérbios 22:6, como tu mencionaste, diz instrui, noutras versões diz ensina o menino o caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Aí mesmo é curioso como a Bíblia já nos dá alguma pista do que é educar. Porque diz assim: ensina ao menino o caminho em que ele deve andar, não no caminho em que ele quer andar. Há uma tendência natural das crianças e de quererem logo quando nascem, de ter uma vontade própria. Mas se nós não damos à criança para comer aquilo que ela quer, se não damos para a criança para vestir aquilo que ela quer, se não damos para a criança, não é, beber o que ela quer, então também na alimentação da sua parte mental, espiritual, na sua formação, também não devemos fazer todas as vontades do que ela quer, mas devemos fazer acima de tudo o que ela precisa, não é? Mas aí é que entra um problema para nós pais. Então, mas e o que é que ela precisa, não é? O que é que lhe faz falta? Que tipo de bases é que nós temos? É assim, a verdade é que nós como pais
temos princípios que nós sabemos que estão certos e princípios que nós sabemos que estão errados. Todos nós, à partida, queremos dar o melhor, mas não nem é? sempre o fazemos, não é? Nem sempre o fazemos. Mas a verdade é que nós, como pais, temos que, lá está, que estar atentos àquilo que se passa na vida dos nossos filhos e procurar ir conduzindo os nossos filhos segundo aquilo que é melhor para eles. O que é melhor para eles é, por exemplo, vamos imaginar, eles passam se calhar uma tarde inteira a ver desenhos animados. Será que isso é o melhor para eles? Não é? E se calhar é o melhor para nós, porque os mantém entretidos, não é? Exatamente, exatamente. Nós muitas vezes como pais, de alguma forma, se calhar deixamos também de pensar nos interesses dos nossos filhos e também pensamos um bocadinho nos nossos próprios interesses, não é? Mesmo que seja às vezes uma forma menos consciente, mas acaba por ser uma realidade. Mas eu imagino que tudo isso, educar, a importância de educar, tem que estar por detrás um fator que hoje em dia não abunda, que é tempo para os pais poderem educar os seus filhos, né? Tempo de qualidade. Porque como é que nós hoje educamos os nossos filhos se não estamos juntos? Eu gostaria, já agora que mencionaste o versículo de Provérbios, eu gostaria que fôssemos, por exemplo, ver o que diz em Deuteronômio 6, de 5 a 9, em que diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. É curioso que aqui estamos a falar, aqui era com Moisés a falar também, nós vemos no fundo o que é que Deus quer da forma como os pais eduquem os seus filhos. Repara aqui: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Estas palavras estarão no teu coração. É importante que, seja o que for que nós queiramos passar aos nossos filhos, que esse princípio esteja primeiro na nossa vida. Porque nós ensinamos pelo exemplo. E se há algo que nós queremos passar ao nosso filho e eles veem que há uma incoerência entre aquilo que dizemos e aquilo que fazemos, então os nossos filhos não vão apanhar a mensagem exatamente. Se eu digo aos meus filhos, não, é importante... tu, por exemplo, não estás tanto tempo em frente à televisão, usando o exemplo que há bocado falávamos, mas ele vê-me a noite inteira a assistir a séries de televisão, a ver o telejornal, então ele vê-me o tempo todo a passar sentada no sofá. Como é que eu estou a ensinar ao meu filho? Será que ele compreende melhor o que eu lhe digo? Não estejas tanto tempo em frente à televisão? Ou será que ele está a ver o meu exemplo mais como a regra? O que é que será que aqui funciona melhor? Nós, se queremos dar princípios, temos que ser nós portadores desses mesmos princípios, não é? Porque muito mais daquilo que nós possamos dizer é aquilo que nós fazemos que serve de exemplo. Por exemplo, vamos imaginar uma pessoa quando tira a carta de condução. Nós temos ali um aspecto teórico, não é? Em que a pessoa realmente está ali... Aprende as regras, o código. Mas depois há a parte da instrução da condução. E a pessoa não tem uma aula para conduzir. Não é chegar ali e dizer assim: olha, vocês já aprenderam toda a teoria, já sabem como é que é, verde avançam, vermelho param, ali no proibido não vão, e depois, olha, toma o carro e vai. Não, há ali um período de aulas em que o instrutor está ao lado do aluno a ensiná-lo a aplicar tudo aquilo que ele aprendeu na teoria. E só ao fim de uma série de aulas é que realmente o aluno se sente capaz e o instrutor sabe que aquele aluno é capaz para abandonar a companhia do instrutor e começar ele próprio a conduzir. E o mesmo se passa na vida dos nossos filhos. Nós podemos lhes ensinar a teoria, mas educar é, acima de tudo, esperar que aquilo que os princípios que falamos e tudo aquilo que nós queremos incutir nos nossos filhos, eles o possam fazer mesmo quando nós não estamos. Porque esse é o verdadeiro desafio da educação. O verdadeiro desafio da educação é nós sabermos que quando nós não estamos, os nossos filhos vão fazer as melhores escolhas. Não porque os pais exigem, mas porque eles têm os princípios incutidos dentro deles, não é? Exatamente, porque houve esse treinamento, porque tiveram uns pais ao lado, presentes, em que foram-lhe dizendo: olha, isto não deves fazer assim.
estás a ver aquilo que eu te falei, nós vamos fazer desta maneira ou daquela. E isso é muito importante. É importante que os pais estejam lá, que acompanhem, que mostrem na prática os princípios, porque realmente o que é que me interessa a mim, por exemplo, se o meu filho à minha frente faz as coisas muito bem porque eu digo que é assim, mesmo que ele perceba que na prática eu ajo de outra maneira, mas depois, quando eu não estou, ele aproveita para fazer de outra forma exatamente diferente. Eu lembro-me de um episódio que eu conheci de um miúdo, que a mãe deixava em casa da avó e dizia-lhe: não vejas desenhos animados. Então ela ia embora, ele ia à janela dizer adeus à mãe e pronto, e lá seguia o dia. E ele ia ver desenhos animados, é verdade. Entretanto, e era sempre assim, a mãe ia-se embora, dizia: não vejo os desenhos, ele ia à janela dizer adeus. Só que chegou um dia que ele foi à janela dizer adeus com o comando na mão. Ou seja... A mãe percebeu claramente que ele já estava... A mãe por acaso não percebeu, mas a verdade é que poderia ter percebido. E às vezes nós também não temos esse tempo para conhecer os nossos filhos. Às vezes ficamos surpreendidos com algumas coisas que eles fazem porque não temos tempo para os conhecer. Mas lá está, para poder passar alguns princípios aos nossos filhos, para poder, no fundo, também os conhecer melhor, tem que haver aqui uma comunicação. É impossível haver educação se não houver comunicação. Se não houver comunicação, não é? É importante que os nossos filhos, de alguma forma, que nós paremos um pouco e não só tiremos tempo para ensinar os nossos filhos, para lhes passar princípios, valores, como também para ouvir. Mas eu imagino que, de alguma forma, a educação existe sempre, ou poderá existir sempre, pode não ser aquela correta, não é? Porque essa transmissão de informação também é constante. Nós hoje somos bombardeados de informação a todo o tempo. Estavas a mencionar o exemplo da televisão. Ora, se eu não passar tempo com o meu filho, de uma forma consciente, a trazer-lhe a educação, a dar-lhe princípios, será a televisão a fazê-lo, porque ele estará a ser bombardeado dessa informação. Ou seja, na realidade a educação pode não haver passagem de princípios. Sabes, Daniel, na verdade é assim, nós pais, quer tenhamos consciência que estamos a educar, quer não tenhamos essa consciência, estamos sempre a educar, porque pelo exemplo educamos. Como dizíamos há pouco, falar é importante, mas aquilo que fazemos é aquilo que realmente eles vão absorver. Então, mesmo que eu, de alguma forma, não fale, comunicamos na mesma. Comunicamos, se estivermos no mesmo espaço, alguma comunicação existirá, nem que seja corporal. Claro. Portanto, eles verão sempre alguma atitude em mim que será para eles um exemplo, um modelo, que será para eles uma referência que eles absorverão como essa educação, no fundo, direta ou indireta, que nós possamos estar a fazer. Mas depois há, como tu dizias, e é verdade, há uma série de fatores que influenciam a educação deles, que não somos apenas nós. E por exemplo, imagina, tu convidarias alguém estranho a entrar em casa e deixarias conversar com o teu filho? Quando acendo a televisão quase que o faço, não é? Exatamente, por isso mesmo. Nós, quando de alguma forma deixamos os nossos filhos entregues à televisão, muitas vezes sem qualquer controle, e eles ficam ali a ouvir tudo e a ver tudo, nós estamos a deixar que pessoas estranhas entrem e conversem com os nossos filhos. E temos muitas pessoas interessadas em conversar com os nossos filhos. E nós, como cristãos, sabemos, acima de tudo, que se nós também não educarmos os nossos filhos no caminho de Deus, ou procurarmos incutir neles um cristianismo, também há um inimigo, também há alguém que procura, de alguma forma, afastar os nossos filhos dos caminhos corretos. Por isso temos que ter muita atenção àquilo... E esse caminho aparenta ser ainda mais ligeiro e mais fácil, não é? Claro, e temos um marketing, temos tudo que procura influenciar muito os nossos filhos. E nós, como pais, tentamos levar, e como dizia há pouco ali, a instruir os nossos filhos no caminho que devem andar, até podemos realmente nos esforçar. Mas temos que ter cuidado para estes, no fundo, estas pequenas brechas que se vão abrindo e que nós muitas vezes não vamos notando, em que vão também influenciando a educação dos nossos filhos. Mas outra coisa que eu me apercebi na leitura de todos os diferentes textos bíblicos que tu partilhaste connosco hoje, é que essa educação é devida aos pais, aos educadores. Quando eu digo pais, não tem que ser forçosamente o pai e a mãe. Muitas vezes
por infelicidades da vida, as crianças estão entregues a tios, a avós, enfim. Estou a falar de educadores de uma forma genérica. O texto não diz referência à escola. Muitas vezes hoje a sociedade, pela nossa falta de tempo, né, por falta de tempo dos pais, colocam a responsabilidade da educação na parte dos professores. Mas os textos que tu disseste são bastante diretos, né? O teu filho, o menino, não é? Ou Exatamente. seja, é uma responsabilidade que é nossa, não é de outrem. Este texto diz mesmo que ensinarás aos teus filhos e delas falarás, aqui o aspecto de comunicação, lá está, falar aos nossos filhos, andando. E em tudo, não é? Em tudo, assentado, porque é uma forma constante, sentado, exato, deitado, ou seja, em pé, isto implica correr. tempo. É curioso como aqui este texto mostra que lá está, vem o exemplo, vem a comunicação também, a importância da comunicação e a importância do tempo, porque quando diz aqui falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando, levantando, mostra aqui um aspecto presencial dos pais. E constante também. E constante. E como dizias, e é verdade, hoje em dia, na sociedade em que estamos, e isto é algo muito atual, muito na sociedade, talvez do século passado e deste século, que realmente começou a haver essa ausência dos pais, particularmente da mãe, por se ausentar para o mercado de trabalho, e as crianças passaram a estar muito entregues a creches, jardins de infância. Há um estudo feito pela Unicef aos países da OCDE, entre os quais Portugal, que diz que a maioria das crianças com menos de 6 anos passa a maior parte do dia, não com a família, mas em creches, infantários e outras estruturas de apoio à infância enquanto os pais trabalham. Mas o mais preocupante, Daniel, e aqui isto é que realmente me deixa a pensar, é que há um psicólogo numa entrevista sobre estes temas ao Diário de Notícias que diz o seguinte: a média que conheço é de 10 a 12 horas por dia de estada na creche de uma criança. 10 a 12 horas. Ou seja, o horário de trabalho dos pais é inferior, muitas vezes, ao horário de trabalho dos filhos, que ficam entregues tanto tempo à creche. E diz mais, e as que estão no jardim de infância, ou seja, estas da creche são aquelas que vão até aos 3 anos, não é? As do jardim de infância, mais de um terço, fica cerca de 9 horas ou mais nas creches. Mas estamos a falar de crianças até aos 6 anos de idade, o que curiosamente, não sendo uma curiosidade, mas é impressionante, estamos a falar precisamente na altura de formação do caráter dessas crianças. Exatamente, e é isso que realmente é importante, e disseste muito bem, numa fase em que é tão importante, e vamos ver aqui que até aos 3 anos é fundamental para a formação do caráter da criança, e dizíamos que educar é formar o caráter da criança. Esses 3 anos as crianças estão um bocadinho, diria, entregues a outros. E nós, como pais, queremos fazer a diferença na vida dos nossos filhos. Se achamos realmente importante a educação, e aí daí vem o título, no fundo, desta nossa conversa, da importância da educação. Se nós percebemos a importância da educação, será que estes números não nos assustam? Porque é dito que nestas idades o ideal seria, aliás, até cerca dos 3 anos, é quase que já sabido que o ideal seria eles estarem com a mãe. Por isso, em certos países, até a licença da maternidade já é muito mais alargada e luta-se para que essa licença seja maior. Sim, eu lembro-me que até cerca do ano 2000 havia um pouco a ideia de que as crianças precisavam também, logo desde muito cedo, de uma necessidade de socialização, mas logo rapidamente os estudos de 2000 para cá têm mostrado exatamente o contrário. Pelo menos até aos 3 ou até mesmo aos 6 anos não há grande necessidade de socialização. Eu penso que a nossa sociedade criou, não diria falsas necessidades, mas se calhar algumas justificações para certas situações, também de alguma forma para apaziguar a consciência dos próprios pais. Também acredito que não se sentem à vontade com estas situações. E de alguma forma, quando nós falamos de tempo de qualidade, quando nós falamos da necessidade de sociabilização, eu penso que é para não nos sentirmos tão mal com o estado da sociedade em relação às crianças. Porque há um psicólogo e terapeuta familiar muito conhecido em inglês, o Steve Biddulph, que nos diz que esta é com certeza a geração mais abandonada de todos os tempos. Ou seja, realmente nós estamos, as nossas crianças, nós dizemos sociabilizar, mas precisamos de 10 a 12 horas para sociabilizar uma criança com menos de 3 anos? Será que realmente é... E quanto tempo resta para estar no seio da família e crescer com laços familiares? Claro. É assim, eu penso que realmente nós estamos numa sociedade em que é difícil para as mães ficarem em casa. Eu compreendo que realmente é um desafio,
muitos, se calhar, ouvintes estarão a perguntar muito bem, ela está a falar, mas o que é que ela faz aos filhos, não é? O que é que ela faz? Será que eles ficam lá 10 horas ou menos? A verdade é que é assim, eu também já enfrentei esse desafio. Como falei no programa passado, tirei a minha licenciatura em informática e trabalhei nessa área da informática. Na altura, depois de alguns anos de trabalhar e estando mesmo efetiva, resolvi isto resumidamente abdicar da minha carreira, na altura para também acompanhar o meu marido, mas depois quando vieram os filhos eu decidi que iria continuar assim. Não é uma decisão fácil. Por isso eu compreendo todas aquelas que não se sentem capazes de o fazer ou que sentem dificuldades em o fazer. Muitas não o podem fazer. Há mulheres hoje em dia divorciadas e viúvas e às vezes que o marido está desempregado, que estas não são necessariamente opções fáceis. E mesmo estando os dois empregados com rendimentos mínimos, que têm dificuldade a fazer face às despesas básicas. Claro, e eu tenho que dar graças a Deus, porque mesmo assim, apesar desta decisão, talvez também devido à minha formação, foi-me possível também ir fazendo, e ainda me é possível fazer alguns trabalhos. Claro que quando eles eram pequenos, mais pequenos, eles agora têm 4 ou 8 anos, mas quando eram mais bebés, houve alturas que eu tive que trabalhar de madrugada para poder fazer isso. Mas foi uma opção. Claro que tem os seus custos financeiros, os seus custos sociais também, porque é diferente. Hoje em dia fala-se das mulheres que estão em casa como as que estão em casa e as que trabalham, não é? E uma mulher que está em casa também trabalha. Então não são opções que a sociedade esteja sequer preparada para que as façamos. E vamos realmente perder. Vamos perder. Perder a nível familiar, como não podia deixar de ser. A nível de afetos, a nível de relacionamentos. E quando tomamos também esta decisão de sair do mercado de trabalho ou de sair de um emprego, vamos perder financeiramente, vamos perder a nível de estatuto, a nível social, vamos perder algumas coisas. Mas calhar... e o que é que ganhamos, não é? Exatamente, eu penso que nem tudo se mede pelo dinheiro que ganhamos. Agora que as contas tornam-se mais difíceis de pagar, tornam-se. Mas Ruth, imagino que para a grande, esmagadora maioria dos ouvintes que estão connosco agora a ouvir este programa e que certamente o ouvirão noutras ocasiões em podcast, a verdade é que não podendo ter uma vida idílica em que dos cônjuges, o marido ou a esposa, possam estar a tempo inteiro com os filhos, a verdade é que também outras opções que já nos são mais fáceis de tomar, acabam por não nos dar outro tempo de qualidade, mesmo para além desse. Ou seja, eu tenho que trabalhar os dois. Exato. Mas mesmo assim, pode ser encontrado no seio familiar tempo de qualidade para haver educação, não é? E esse é que é o verdadeiro desafio, porque assim, realmente o ideal seria a mãe poder estar com os filhos e haver essa oportunidade. Por exemplo, hoje em dia as crianças, lá está, mesmo na idade escolar, eu vejo, muitos entram às 8 da manhã, saem quase às 8 da noite. Enquanto, por exemplo, no meu caso, o meu filho, por exemplo, passa a manhã em casa, almoça em casa e depois vai à tarde à escola. É completamente diferente, mas nem sempre havendo essa possibilidade. Eu penso que os pais têm que estar mais conscientes do tempo. Hoje em dia fala-se muito que não temos tempo. Mas todos os dias têm 24 horas, não é? Exatamente, tem 24 horas. E eu também me pergunto, será que muitas vezes no shopping, nos cabeleireiros, em muitos outros sítios, não há pessoas com falta de tempo, não é? De que forma estamos nós a gerir o nosso tempo? Mas, como dizíamos há pouco na questão mesmo dos infantários, das creches, e lá está, e não havendo outra possibilidade, esse é um recurso. Claro que há sempre as avós também, que eu penso que será melhor do que a creche, embora haja muitas mães que hoje em dia, por essas questões da sociabilização, assim, achem que logo que nasce o bebê é melhor pô-lo na creche, assim, sim. Mas as avós serão sempre uma opção. Contudo, é assim, se realmente não nos resta outra possibilidade e devemos pôr na creche, devemos pôr no jardim de infância, então há que, antes do tempo que nos resta, nesse mesmo tempo, estar a acompanhar o nosso filho. Porque eu vi algumas estatísticas relativas à questão da participação das mães na creche e no jardim de infância que também me preocuparam. Sinceramente, não pensava que os dados fossem estes. Isto é um estudo de 2 investigadoras da Universidade do Porto, a Silvia Barros e a Orlando Cruz, que concluíram só algumas coisas, podemos só tirar uma ou outra, que diz que das mães que responderam às questões do questionário que lhes foi feito relativamente a essa participação, 54% referiam ter participado em pelo menos uma reunião de pais.
Isto na creche. No jardim de infância, cerca de 60 diziam já ter participado pelo menos uma vez. E eu pergunto-me, e as restantes? Não é? Claro. Não seria importante participar e estar ao corrente do que se passa na creche? Por exemplo, nós vemos que a percentagem sobe, por exemplo, nas festas que há na creche. Aí vemos uma maior participação realmente das mães. Mas quando nós vamos e ver, por exemplo, as mães que se reuniam individualmente com a educadora, na creche apenas 10% das mães se reúnem individualmente com a educadora. Enquanto 16% no jardim de infância. Isto deve-nos alarmar como pais e pensar, será que eu estou a acompanhar realmente o meu filho? Nós muitas vezes, e eu penso que na sociedade moderna está a acontecer muito isto, os pais estão a delegar a sua responsabilidade de pais. Essa responsabilidade é transferida para a escola, é transferida às vezes para outros parentes também, às vezes para os próprios avós. Essa responsabilidade... Para as atividades extracurriculares. Exatamente, não é? que é mais uma forma de ocupar tempo também. E é muitas vezes transferida também para a igreja, a nível espiritual, o cuidado espiritual transferido para o pastor. Independentemente para quem se coloca essa responsabilidade, o que é óbvio é que há uma demissão da responsabilidade por parte dos pais. Independentemente de quem a tem, os pais, porque nós vemos, não é mesmo? Os pais que já têm filhos com mais anos na escola, basta, aqueles que vão às reuniões da escola, basta ir às reuniões e verem que só meia dúzia de pais é que comparecem constantemente. Pois. Portanto, claramente se reconhece uma demissão por parte dos pais no envolvimento e no acompanhamento. Pode ser falta de tempo? Pode ser muitas outras coisas, mas provavelmente é muitas desculpas, não é? Porque há essa demissão, não é? Eu penso que isto também já passa a ser uma questão quase cultural. Eu penso que hoje em dia os pais, isto é algo normal. Nós estamos numa sociedade em que os relacionamentos são cada vez um bocadinho, e que me desculpem os pais que nos estão a ouvir também, mas... E que não se enquadram neste... Claro, isto serve também para nós refletirmos, porque certamente tu, Daniel, e eu também temos falhas e também estas reflexões servem certamente para nós e para nós melhorarmos como pais. Claro que sim. Mas a verdade é que nós nos nossos relacionamentos, e isto é um problema da nossa sociedade, mesmo no casamento, as pessoas casam-se quando casam, e, de alguma forma, cada um quer viver a sua vida quase como em solteiro. E depois, quando vêm os filhos, continua. Eu quero continuar a ir aos concertos, eu quero continuar a sair com as amigas, eu quero continuar a ir ao ginásio, porque agora tive o filho, até se cá preciso um bocadinho mais de fazer algum exercício, eu preciso continuar a ir ao cabeleireiro, arranjar as minhas unhas, e de alguma forma não queremos que estes relacionamentos venham tirar algo de nós. Ou seja, que nos venham privar de algo. E isso não se pode passar. Quando nós entramos num casamento, vamos receber e vamos ter que também que dar. Vamos ter que, se calhar, como dizíamos há pouco, há algo que se perde, mas há algo que se ganha. Em tudo na vida tem que haver este ajustamento. Quando vem um filho, quando planeamos um filho, porque ninguém é obrigado a ter filhos. E isto é importante que nós pensemos. Quando nós decidirmos ter um filho, nós temos que ter consciência que esse filho vai ocupar-nos tempo e que vamos ter que dar de nós. Aliás, eu acho que isto é um desafio, no fundo, que Deus também nos coloca ao dar-nos um filho para o nosso egoísmo, não é? É que realmente nós somos seres egoístas. E um filho... muitas áreas, não é? Para o egoísmo, para a paciência, para a tolerância, enfim. Eu penso que isto é um desafio que nos é colocado. Por isso é que nós, como pais, temos que compreender que temos que dar tempo aos nossos filhos. E, muito bem, só nos resta à noite. O que é que nós fazemos à noite com os nossos filhos? Por exemplo, será que eu passo o meu tempo da noite, o tempo de qualidade que eu digo que vou ter, chego a casa, por exemplo, uma mulher cansada do dia de trabalho, ainda com algumas coisas para fazer, será que eu consigo ter verdadeiramente esse tempo de qualidade? Depois é assim, toca a mensagenzinha que recebeu qualquer coisa no Facebook, que há lá uma novidade qualquer, vamos a correr ver o que há. Depois toca o telefone, depois espera aí, está a dar aquele programa, eu tendo a seguir aquela novela. E às vezes a criança, nós rodeamos as crianças de quê? Consolas, televisões,
tudo o que as possa manter entretidas e que não nos venha, de alguma forma, perturbar a nossa noite, perturbar o nosso tempo livre. E isso é o que acontece, no fundo, com a maioria de nós à noite. Se formos a ver, nós tentamos ocupar as crianças e se elas vêm ter connosco, agora não, mais daqui a bocado, agora estou muito ocupada, agora não posso esperar aí, e dessa forma não damos a devida atenção aos nossos filhos. Depois, antes deles irem se deitar, nós dizemos, bem, vou tirar agora aqui 15 minutos de qualidade com ele. Pegamos num livro e, bem, vou-te contar uma história, até pode ser uma história bíblica. Isso já na melhor das hipóteses, não é? Claro, temos que ser uns otimistas, Daniel. Já na melhor das hipóteses. Mas estavas a dizer, pegamos no livro e vamos rapidamente ali contar uma história e apaziguamos a nossa consciência. É verdade. E será que esses 15 minutos que eu tive com o meu filho a conversar, será que tem a mesma influência que teve, se calhar, vamos imaginar que ele ainda está na pré-escola, no jardim de infância. Será que esses minutos vão marcar a diferença? Ou será que ele foi mais influenciado pela educadora o dia todo? Será que ele foi mais influenciado pelas aquelas horas todas à noite que esteve a jogar aquelas matanças ou que esteve a ver desenhos animados, não é? Será que ele foi mais influenciado por isso tudo? Ou será que eu consigo marcar a diferença em 15 minutos de qualidade? Isso também nos deve levar a pensar. Muitas vezes aos fins de semana os pais também vão gozar os seus tempos livres para onde? Muitas vezes. Onde é que nós encontramos muitas vezes os pais? Porque se calhar às vezes também lá estamos, nos shoppings. Os pais vão passar os seus fins de semana de qualidade no shopping, em que vão todos juntos de carro. Aliás, eu penso que, e aqui os que nos estão a ouvir certamente concordarão connosco, o melhor tempo de qualidade que nós conseguimos com os nossos filhos é no carro. É dentro do carro. Eu penso que, e é porque eles não podem fugir dali, não é? Eu penso que não há melhor tempo de qualidade que os nossos filhos a não ser no carro. Porque ali, mas espero que pronto, que tenham um rádio ligado e que nos vão ouvindo também, mas é ali que muitas vezes, perante alguma ausência de alguns aparelhos, embora muitos ainda vão lá com o smartphone atrás, mas é ali que às vezes ainda se consegue conversar um bocadinho e estarem todos juntos, porque depois chegam a casa, cada um vai para o seu quarto, cada um vai ligar os seus aparelhos e depois não há grande interação. Mas mesmo assim, quando o tempo para comunicação é pouco, a maior parte das vezes é utilizado para as reprimendas, para as observações, para tentar perceber como é que está na escola. Ou seja, acaba por não ser um tempo de comunicação feliz para a família, porque se está a pôr a casa em dia, porque não tivemos outro tempo para o fazer, não é? Porque muitas vezes é o que acontece, mesmo hoje em dia, por exemplo, onde se podia ter outro tempo de qualidade, que era à mesa, nem aí, que era o que antigamente acontecia nas famílias no passado, dos nossos pais, dos nossos avós, que passavam tempo à mesa a conversar uns com os outros, a falar dos problemas, a rirem, a chorarem. Hoje já nem isso, como cada um em cima do joelho no seu canto. Lá está, talvez também porque estas inovações tecnológicas que nós até falávamos no outro programa, que vieram, como por exemplo o micro-ondas, que aquece a comida a qualquer momento, não é? Então as pessoas chegam, aquecem a comida quando comem na cozinha ou ainda em alguma mesa que esteja ainda montada, ou às vezes vão comer para o quarto, se for preciso, em muitas casas. Em cima do sofá, não é? Em qualquer lado, de preferência, sempre com uma televisão ligada. E realmente isso, de alguma forma, impede essa comunicação. Não há uma comunicação à mesa, não há uma comunicação em lado nenhum. E nós falamos de tempo, mas nós hoje temos máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, muitas vezes. Temos tanta coisa que nós pensamos assim, mas isto deveria nos dar mais tempo. É que se nós formos pensar, se calhar, nas mães, nas avós, como é que elas faziam? Uma mãe, antigamente, não tinha fraldas descartáveis. Tinha que lavar as fraldas e muitas vezes não era na máquina de lavar. E não sabia o que era uma bimbi. Não é? Bimbi, então, qualquer. Já nem vamos por aí. Mas a verdade é que elas tinham que lavar fraldas sujas nos tanques, muitas vezes, porque não havia máquina de lavar. A louça era lavada também à mão. Mas aí há desculpa que também não trabalhavam, não é? Lá está. Então, se calhar, temos que refletir seriamente nas nossas prioridades. Porque, no fundo, a importância da educação vem em qual é a minha prioridade? Será que os meus filhos são a minha prioridade? É curioso, e nós podemos aqui citar mais um texto bíblico, em Malaquias 4:6, quando é referido, no fundo, o fim dos tempos, aqueles tempos que vão anteceder a segunda vinda de Jesus, diz assim:
eis que eu vos enviarei o profeta Elias. E claro que aqui não será o próprio Elias, mas aquele espírito que Elias teve de pregar uma mensagem, da ousadia que ele teve, e diz: antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Eu pergunto-me, será que há necessidade de converter o coração dos filhos aos pais? Será que isso quer dizer que os filhos não amam os pais, Daniel? Um filho pois, não... mas o texto também diz que precisa de converter os corações dos pais aos filhos, não é? Exatamente. Parece que há aí também qualquer coisa que está a faltar. Aqui nota-se que parece que nas relações familiares há qualquer coisa que não está a funcionar. Quer queiramos, quer não. Quer queiramos, quer não, como dizias, a verdade é que nessa ausência às vezes paterna e materna da vida dos filhos, aquele vínculo que é naturalmente criado com a presença e com mais constante dos pais e com esse tempo de interação, não existe. E cada vez mais os filhos também vão se desligando dos próprios pais, vão se habituando a estar sozinhos, a fazer a vida deles à parte, encontram-se com os pais, aqueles que lhes dão a mesada, que lhes compram os ténis de marca, e se calhar às vezes também não honram o pai e a mãe como deveriam fazer. Nós gostamos que eles tenham independência para nós podermos ter a nossa independência. Exatamente. Mas quando eles têm independência deles, depois já não querem saber de nós para nada. E depois estranhamos, não é? É um facto, mas lá está, essa independência deve vir, mas na devida altura, e cada vez mais Mas com os laços criados. Exatamente, cada vez mais eu vejo que há crianças de 9, 10 anos que já ficam em casa sozinhas, às vezes até cuidar de mais novas. E isso deve-nos preocupar e deve-nos fazer pensar. Mas quando diz aqui converter o coração dos pais aos filhos, isto deve-nos fazer pensar, porquê converter o coração dos pais aos filhos? De alguma forma, será que não há amor da parte dos pais aos filhos? Mas nunca vimos numa sociedade também em que ligássemos a televisão e houvesse tanto crime, pais que matam filhos, filhos que matam pais, pais que abusam de filhos. Há cada vez mais também aqui, parece que a família está a sofrer, e penso que isto foi um plano, no fundo, satânico realmente para a família, porque sabe a importância que a família tem para todos nós e para a sociedade em geral. A família está realmente nesta sociedade a ser cada vez mais atacada, tanto a nível relacional, entre pais, filhos, pais, como mesmo na forma como encaramos a família e cada vez nas novas formas que aparecem de família, cada vez as coisas estão mais complicadas para a família. Mas se calhar aqui o que Malaquias quer dizer aqui é que há uma importância dos pais despertarem para, se calhar, esta educação dos filhos, para que papel importante que os filhos têm que ter na vida dos pais. Nós muitas vezes olhamos para aquelas sociedades em que os pais sacrificam os filhos aos ídolos e nós ficamos chocados. Como é que isto é possível? Não é um pai. Mas será que nós, de alguma forma, quando nós dizemos, não, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que ganhar mais, eu tenho que dar melhores condições à minha família e não tiramos tempo para estar com os nossos filhos, será que isso de alguma forma não é sacrificar os nossos filhos ao dinheiro, ao estatuto, à ambição, à carreira, ao consumismo? Exatamente, eu penso que nós devemos realmente pensar. Há uma experiência do Billy Graham contada pelo Charles Swindoll que é muito interessante. Isto para dizer que a importância de tirarmos tempo, mesmo que estejamos a ocupar o nosso tempo com coisas até boas. Billy Graham é um grande evangelista e aqui no início da sua carreira, ele, como estás a imaginar, tinha muitas pessoas a querer ouvi-lo, ele estava ali no início Estava no apogeu da sua carreira. Exato, estava ali a desenvolver ali um ministério. E ele já estava há cerca de 8 semanas em Los Angeles, lá longe da sua família, quando, passado essas 8 semanas, ele já estava quase a vir, mas a sua cunhada foi lá com o seu cunhado visitá-lo e levou uma criança com eles. Ele achou imensa graça à criança, é muito engraçada. E eles, o cunhado e a cunhada, viraram-se para o Billy Graham e disseram: tu não estás a reconhecer, é a tua filha. Ups. E ali o Billy Graham ficou completamente, porque pronto, ainda era uma criança pequena, ele percebeu que de repente, e as crianças lá estão em 8 semanas, parece que há aquela... E ele percebeu que estava tão absorvido na vida dele, tão absorvido naquela vontade de levar a mensagem e de pregar,
que estava a deixar a sua família para trás, ao ponto de praticamente já nem reconhecer a sua filha, no meio daquela... azáfama não é? toda. Não percebeu que era a sua filha. E o que será que como pais, nós também, de alguma forma, não reconhecer fisicamente os nossos filhos, mas se calhar não estamos a tirar o tempo que precisamos para estar com os nossos filhos. Para os conhecer verdadeiramente. Às vezes nós ficamos muito admirados e como é que é possível? Estão a dizer, mesmo na escola, às vezes os professores dizem, não, olha que o seu filho fez isto. Não, meu filho não. Meu filho é impossível, o meu filho era incapaz de fazer isso. Porquê? Porque lá está, porque nós não temos tempo para conhecer o que é que eles gostam de fazer, o que é que eles não gostam. Então às vezes há este vazio que nos leva a pensar, não, se calhar eu até conheço o meu filho e não o conheço. E realmente nós temos, como pais, que tirar esse tempo para educar. Muitas vezes nós dizemos assim, eu passo a minha vida, vou perder a minha vida a educar, vou se calhar estar aqui e no fim, pronto, ele depois, mais tarde, vai-me agradecer o mesmo. A verdade é que se nós pais investirmos verdadeiramente, como vimos atrás em Provérbios, em instruir o nosso filho no caminho em que ele deve andar, a probabilidade de ele voltar a esse caminho, mesmo que vá, todos nós temos as nossas falhas, como dizíamos da outra vez, nós não somos pais perfeitos, os nossos filhos não serão perfeitos, mas a probabilidade desse filho, se calhar, voltar ao caminho certo vai ser muito maior do que se calhar eu simplesmente deixá-lo andar. Nós podemos ver, por exemplo, o exemplo de Joquebede, quando educou Moisés. Ela esforçou-se por aquele filho, ela de alguma forma, houve aquela situação em que queriam matar os bebés, ela mete no cestinho, ela deu tudo por aquele filho, Deus abençoou aquele esforço daquela mulher. Moisés pôde retornar à sua mãe, ser educado pela sua mãe, não é? Ainda pago pela própria princesa, a filha do faraó. Mas vamos só ver aqui uma coisa rapidamente. Aquela mãe educou aquele filho da melhor forma, como qualquer um de nós pais cristãos o quererá fazer, ou deverá querer fazer. Aquela mulher percebeu a importância da educação, mas depois o seu filho sai, não é? Torna a sua independência. E faz as suas escolhas. Faz as suas escolhas, como os nossos filhos terão a liberdade de fazer as suas escolhas, e aquela mulher vê aquele filho matar um egípcio. E eu penso que essa, se calhar, foi uma das últimas notícias que aquela mãe teve. E eu penso a angústia que aquela mãe teve. Moisés mata o egípcio, foge, não é, para o deserto, e depois passa lá 40 anos ou muito tempo, o suficiente para aquela mãe, depois quando ele retorna, não é, e há aquelas pragas, já não ouvimos falar da mãe, ouvimos falar do irmão, ouvimos falar da irmã, da Míriam, mas não ouvimos falar da mãe. Isto faz-me pensar o quê? Que provavelmente a última notícia que aquela mãe teve daquele filho foi, porque naquela altura não comunicavam tanto pelo Facebook, não é? A última notícia foi, o meu filho matou outro. Eu eduquei o meu filho para isto. E nós pais, muitas vezes, se calhar, podemos estar a passar um momento em que pensamos assim, não, eu eduquei o meu filho, ele agora não quer saber daquilo que está certo, não quer saber dos princípios que eu lhe dei, não quer saber, se calhar, até da própria igreja e não quer saber de Deus. Mas aquela mulher, se calhar, não teve a oportunidade ainda em vida de saber o grande homem que foi Moisés e o impacto que aquilo tudo teve na vida dele. E o quão importante foi os momentos passados. Exatamente, por isso não devemos desfalecer, não devemos nunca deixar de procurar educar os nossos filhos da melhor maneira, tentando, de alguma forma, tirar todo o tempo que possa ser tirado. Que não percamos tanto tempo com coisas que até podem ser importantes, mas não são fundamentais para a vida. Há um verso em Mateus 16:26 que diz assim: pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu diria mais: o que é que adianta a um homem, a um pai, a uma mãe, ganhar qualquer promoção, ganhar todo o dinheiro do mundo, se um dia vir o seu filho perder a sua alma ou o seu filho desviar-se por maus caminhos, se calhar pela sua ausência, pela falta de acompanhamento que teve e por tudo o mais. É assim, a verdade é que nós, muitas vezes, como cristãos, dizemos, os filhos são a herança do Senhor. Mas será que nós estamos a reconhecer essa herança? Será que nós estamos a perceber essa responsabilidade que Deus coloca nas nossas mãos, mas que, lá está, Deus não nos diz assim: olha, eu entrego-te este filho, agora cuida, vira-te,
que vais ter muito trabalho, mas olha, depois não te esqueças de quando eu voltar, de mostrar que fizeste um bom trabalho. Não, esse Deus está ao nosso lado. Dia após dia. Dia fazendo após o trabalho dia. connosco. E é isso que nós não nos devemos nunca esquecer. Deus está ao nosso lado, Deus vai nos ajudar nesta difícil caminhada e nunca nos devemos também deixar de lembrar aquilo que também já falámos, mas nunca é demais lembrar, que diz em Romanos 12:2 o seguinte: não vos conformeis com este mundo. Eu penso que isto é fundamental. Não nos podemos conformar apenas com a sociedade em que estamos. Nem desculparmos com ela, não é? Exatamente. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que provejais qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Temos muitos desafios como pais a enfrentar. Temos muitas dificuldades pela frente, mas nunca nos podemos conformar com elas. Nunca podemos dizer, eu não tenho tempo, por isso, olha, não posso dar tempo aos meus filhos, a escola há de dar, vou deixá-lo o dia inteiro na creche, se calhar ainda vou ao shopping primeiro e depois vou lá buscá-lo, porque senão ele atrapalha. Pensemos seriamente, nós para com Deus. É fácil julgarmos o outro, porque nós realmente não sabemos as dificuldades que ele tem. Mas eu individualmente, com Deus, devo pôr esta questão: será que eu estou a gerir o meu tempo da melhor maneira? Será que eu estou a pôr o meu filho como uma prioridade na minha vida? Será que um dia, quando Jesus voltar, quando vier esse tempo em que Ele vem nos buscar, eu poderei dizer: eis-me aqui com os filhos que Deus me deu? Realmente que Deus nos ajude, porque é um desafio tremendo. Tremendo. Eu de alguma forma até fico um pouco... porque realmente é um desafio que nos é colocado, não é fácil, mas que Deus nos ajude a ter essa força, esse ânimo, mesmo às vezes no meio do desânimo. Eu diria que é verdade que durante o programa de hoje foram muitas as imagens negras que fomos apresentando, mas elas são frutas de uma realidade em que nós vivemos. Exato. E servem também para nos despertar e nos acordar. Não é nenhuma lição de moral que queremos dar aos microfones, porque ela é em primeiro lugar para cada um de nós que está aqui. E Daniel, e isso é o mais importante. Isto são reflexões que nós próprios como pais fazemos e que devemos fazer sempre. Será que eu estou a tirar tempo para o meu filho? Não estou. Isto é fundamental que nós pensemos, não para condenar aqui ninguém. O objetivo não é condenar. O objetivo é levar a uma reflexão para que possamos melhorar. Porque se nós não pensamos, se nós não refletimos, se nós não tentamos... a cabeça debaixo da areia. Exatamente, então não conseguiremos nunca tomar decisões, se calhar, que nos levem a melhorar e a ajudar na educação dos nossos filhos. Claro que sim. Queria apenas terminar. Temos cerca de 5 minutinhos já, passou a correr, mas se calhar dá algumas dicas no sentido daqueles pais que nos gostavam de ouvir agora, não é? Que nos têm estado a ouvir ao longo deste programa e que neste momento estão a imaginar, mas eu não tenho tempo, como é que eu vou fazer isto? Estão-se mais a penitenciar do que propriamente... Eu penso que, Daniel, aqui será importante os pais pensarem assim. Não tanto, olha, eu agora vou ter que tirar, se calhar, o dia todo, nem a noite toda. Eu desafiava os pais que nos estão a ouvir a pensarem o seguinte: se eu até hoje não consegui tirar, e já diz há pouco num sentido muito otimista, mais do que 15 minutos a ler ao meu filho, eu hoje vou tentar tirar 1 hora. Nós temos que ir por pequenos passos. Ninguém faz mudanças na vida, sejam elas na alimentação, sejam elas em qualquer estilo de vida, de uma forma brusca, porque senão elas regressarão aonde estão. O importante aqui é tomarmos decisões pequenas, mas que as mantenhamos. Então, o desafio que eu faço àqueles pais e àqueles educadores que nos ouvem hoje é: tentem esta noite tirar 1 hora com os vossos filhos. Experimentem alargar, se calhar, 1 hora do Facebook, 1 hora daquele programa especial, ou se calhar até não ouvirem as notícias hoje, porque se calhar é só tristeza. Não é só, ouçam na rádio e depois vem resumido. Mas essa hora que estás a falar é 1 hora de investimento. Investimento, exatamente, para ouvir também, como falávamos. Não é só para falarmos. Que tal perguntar à criança como é que foi o dia? O que é que elas hoje fizeram na escola? Com quem brincaram? O que é que aconteceu? Sentarem-se a ouvir, a deixá-las falar. Predisporem-se a jogar um jogo que a criança Exatamente. quer. Um jogo em família, que envolva toda a família. Essa conversa pode estar envolvida, lá está, às vezes num jogo, irem conversando, irem fazendo. Claro. Mas os filhos têm que sentir aqui uma coisa nessa hora. Os pais estão disponíveis para eles. Os pais estão ali
para estar com eles. Não É estão a olhar investir para o neles. relógio, não estão a dizer, olha, vamos lá despachar que eu ainda tenho que ir fazer qualquer coisa. Não, os pais estão ali realmente para investir neles. Agora, podem também se perguntar nestes minutinhos que restam, mas eu tenho 2 filhos, eu tenho 3, como é que eu vou fazer isto? É importante este tempo individualizado, e se calhar é. Portanto, o desafio é 1 hora para todos e 15 minutos individualmente para cada um. Este é o primeiro desafio. Depois, Mas é assim, se eu gerir até durante uma semana, não é? claro, posso ir tirando uma hora diferente para cada um. Posso gerir ao longo da semana tempo de qualidade para a família, não é? Porque até deveria haver essa hora ser a hora da família. Claro. Mas eu queria dizer... Pelo menos uma vez por semana devia haver uma noite familiar em que toda a família estivesse... Ao programa da família, exatamente. Está toda junto. Mas às vezes há estratégias que podemos usar. Eu não tenho tempo, mas porque não? Porque tenho uma determinada tarefa a fazer, mas porque não envolver as crianças nessa tarefa, que seja uma forma lúdica para a criança, não impô-la a realização da tarefa, mas que seja algo lúdico para a criança, em que temos momentos em família. Nós às vezes como pais temos medo, por exemplo, de pôr a criança a ajudar, seja a cozinhar, seja até a arrumar, a limpar o pó, a fazer a comida. Porquê? Porque muitas vezes elas atrapalham-nos. É verdade. Mas lá ganhamos, não é? Lá está. Podemos e elas perder mais 5 também. ou 10 minutos a fazer uma refeição, mas eu vou dar um exemplo concreto. O meu filho mais pequenino, ele agora tem mania que é Masterchef. Então está como o meu. Podem se juntar e ir... É Masterchef. Mas... então nós aproveitamos essa dica. Muito bem. É verdade que nós, quer eu, quer a minha mulher, em vez de demorarmos meia hora, 45 minutos a fazer uma refeição, demoramos um pouquinho mais. Só que a vantagem é que ele está connosco o tempo todo. Isso é excelente. Partilhamos, conversamos, rimos, brincamos, às vezes parte-se um prato e nós rimos porque foi o prato, porque o mais importante não tem a ver com o prato. Claro. Mas às vezes, olha, eu lembrei-me de outro pormenor. Lembro-me que isto resultou de uma conversa inicial em que o meu filho pediu para lavar a louça. E a mulher disse, não, nem pensar nisso. Pequenino, 7 aninhos na altura, ou 6 aninhos, quando ele pede a primeira vez para lavar a louça. Não, nem pensar nisso, não sei o quê. Quando fores mais crescidinho. Eu disse à minha mulher, não. Se calhar nessa altura, quando tu quiseres que ele vá lavar a louça, ele vai dizer que não. Exatamente. Deixa-o lavar a louça. Ensina. Se partir um prato, partiu. Nós hoje compramos mais. A minha filha de 4 anos também, ainda no outro dia, esteve a ajudar. Porquê? Porque também tem essa vontade. Claro que nós temos de ter alguns cuidados, mas eu penso que, é como há dizer, de incentivar, não é? É estas coisas que vão criando esses momentos em que cada um de nós, mesmo que não tenha o tempo que gostaria de ter, que pode criar esses tempos em que realmente partilha ali momentos em que as crianças vão se sentir mais especiais ainda. Que são tempos de qualidade, claro. Não é? Eu imagino, para quem está do outro lado, os exemplos não são todos para repetir, apenas estamos a dar alguns exemplos, claro. Depois de tanto assunto negro, não é? Bem disposto para ajudar até quem está do outro lado dos microfones a ser ainda mais criativo do que estamos a ser aqui, para procurar, de uma forma consciente, tempos de qualidade. E até podem partilhar connosco no Facebook algumas ideias, como é que podem ocupar a noite de uma forma criativa. Envolvendo nas atividades do dia-a-dia. Porque... Mas imagina uma criança pequenina que quer envolvê-lo numa atividade de ajudar a fazer a refeição, põe-o a vental, arranja-lhe lá um capacete de cartucho na cabeça, temos aqui um chefe de cozinha, a fazer umas pequeninas coisas, a pôr as azeitonas dentro do pires, ou fazer outra coisa qualquer. E estão a pensar no futuro mesmo, numa questão da criança vir a ajudar depois em casa, que é uma coisa que e nós é um momento social em casa, onde se divertem, onde brincam, onde a criança, por exemplo, decora o bolo que a mãe está a fazer. Pode ficar uma coisa virada de pernas para o ar. Claro, e pode ajudar a pôr a mesa, pode... São momentos em família que, não nos roubando tanto tempo aos nossos afazeres, mesmo tendo consciência que demoramos mais tempo a fazer aquela tarefa do que demoraríamos anos, mas cria-se tempo de qualidade com os nossos filhos. Já estamos a incluir os nossos filhos nesse tempo que nós precisamos para estar com eles. Claro. Já que temos que estar esse tempo realmente envolvidos nessas tarefas, quando incluímos os nossos filhos nessas tarefas, estamos de alguma forma já a aproveitar esse tempo para estar com eles e ser mais esse tempo, essa horinha pelo menos que eu dizia que para aproveitarmos, já está a começar a contar aí, não é? Claro. Portanto, temos que aproveitar dessa forma e realmente há que ter essa criatividade também para reverter esta situação que é real nos nossos dias.
temos que ter consciência que realmente, se calhar, não temos dado todo o nosso tempo, e aqui todos nós, mesmo aquelas mães que se calhar estão mais por casa e tudo, nem sempre fazer melhor. Podemos sempre fazer melhor, e é isso que nós temos consciência, e é essa consciência que temos de ter ao longo destes programas, que tudo aquilo que vamos falar, tudo aquilo que vamos apresentar, será sempre nós temos consciência das dificuldades que estão à nossa frente, é um facto, mas que essas dificuldades estão lá para ser transpostas, para serem vencidas, ou para nós, pelo menos, tendo consciência delas, estarmos mais alerta para nos defendermos dos efeitos negativos que elas podem trazer à nossa vida e à vida dos nossos filhos. Mas, como dizias há pouco, esse é realmente um método engraçado de incluir os nossos filhos, e eu já agora gostaria, lá está, que os nossos ouvintes também nos deixassem outras ideias para nós próprios, Daniel. Nós também precisamos de ideias. Partindo no nosso Facebook, facebook.com/rádio-RCS, tem a imagem do programa de Pais para Pais, e deixe lá ficar então a sua sugestão de como incluir os nossos filhos nas diferentes tarefas do dia-a-dia para termos tempo de qualidade. E por que não também arranjar outras tarefas criativas para passarmos tempo de qualidade com os nossos filhos. Chegamos ao fim, foi VaptVupt. Sim, foi rápido, mas foi um prazer. É sempre bom, porque nós próprios também refletimos, afinal estamos a falar de pais para pais. Um beijinho, muito obrigado mais uma vez. Obrigado e até para a semana, se Deus quiser. Tardes DRCS. Conheça histórias, testemunhos, as melhores vozes da música gospel e muito mais surpresas que Daniel Galaio preparou para si. De segunda à quinta-feira, das 4 às 7 da tarde, contamos consigo nas Tardes DRCS.